Pois é, gente, boa noite para vocês que estão por aqui hoje no podcast Pode Falar. A gente recebendo hoje essa turma sensacional, né? Aqui o nosso querido Vasconcelos Filho, o Celinho, que já é da casa, já trouxe até a carteira de trabalho. Agora com a carteira Do de meu trabalho. lado esquerdo, para você no lado direito. E aqui do meu lado direito, para você ao lado esquerdo, nada mais nada menos que o homem da comunicação miguelense, o JC Já Ricardo. deixa o cara desconcertado já, né? Fica na tua, rapaz. Vamos trabalhar. O podcast Pode Falar recebendo essas duas pessoas aqui ilustres, né? Que a gente sempre admira. E eu já trabalhei com esse cara aqui. Já trabalhei na política com esse. E nada mais hoje o tema da gente é o quê? Os novos rumos da política alagoana pós a campanha de prefeito. O Celinho fez uma apanhada aqui. Já pode trabalhar na Alagoas Web. Ele Fez um procurou- levantamento da. ele descobriu das até antigas. empate técnico, foi? Teve um empate, Teve na eleição empate. no Brasil. Um município do Brasil. Sim, foi, eu acompanhei, eu vi. O cara venceu pela idade, né? Isso. Vamos lá, Um foi de 62 e o outro de 45. Mas a língua desceu pelo cansaço. Bora lá. Hoje eu recebendo aqui, Celinho, um prazer ter você aqui de novo no podcast. Valeu, amigos do podcast Pode Falar. É um prazer enorme, uma satisfação imensa estar de novo aqui conversando com vocês, falando um pouco da política. Antes, nós falamos o quadro que iria acontecer e realmente aconteceu em muitos municípios aquela projeção que a gente fez. Mas o maior prazer ainda é estar aqui de frente a frente com o nosso amigo Josué de Castro, um dos pioneiros. É bom que se diga isso, um dos pioneiros aqui da imprensa, Exatamente. dos sites, dos Instagrams, aí, Josué de Castro, um amigo meu que eu tenho uma admiração e respeito muito grande, Josué. E você tem que ser reconhecido, entendeu? Porque você foi uma das pessoas que teve a coragem de colocar isso. Isso aí, Josué. Você está de parabéns hoje pelo alcance que a Alagoas Web tem, todo o estado de Alagoas, no Brasil e no mundo. A gente sabe que a internet ultrapassa os limites, as divisas de nosso estado. Aquela velha E vinheta, né? Josué, graças a Deus, alcançou isso com a Alagoas Web. E agora está aqui, dando uma força ao podcast. Pode Pode falar. falar que nós vamos tentar também fazer isso, Josué. Com a sua ajuda, com a sua experiência, com o seu trabalho, com a sua determinação e com o seu carinho pelo povo de São Miguel dos Campos. Depois dessa, eu dava R$100 a ele. Olha só, e aqui, Josué, pela primeira vez, já convidei ele várias vezes, agora ele veio, né? Depois da campanha política, ele veio para cá. Josué, é um prazer ter você aqui. Boa noite a todos, boa noite pessoal que está nos assistindo. Instagram, só Instagram, né? Não tá tranquilo. Tô no YouTube. No YouTube Hoje também. no YouTube. Instagram, a gente vai depois. O pessoal tá pedindo aqui, rapaz, para me falar qual é o nome do podcast, que eu me enrolei @, podcast, pode falar É o do Vamos lá. YouTube. Olha lá, o pessoal que tá aí, que eu compartilhei, @podcast.podefalar. É o Instagram. E Isso. o do YouTube é o @podcast, pode falar Então, agradecer aqui as palavras do nosso amigo Celinho, amigo de longas datas, o quê? Uns 30 anos, Celinho? Mais ou menos isso, né? Você tem parecendo a de Noé. 52, né? 50, né? Você tem uns 52, Conhece mais ou menos, eu 40, 45 anos. por aí. Criança aqui lá ali na Rua da Bica, com a nossa saudosa e querida amada Dona Zélia. Dona Zélia, sim, minha mãe. isso, lá no esquina da Rua da Bica, a gente ia para lá, conversar Isso. e fazer muitas coisas em benefício do povo de São Miguel. Ele sempre trabalhou na política, sempre gostou. Mas é isso mesmo. Queria falar logo com o Celinho a respeito de uma coisa, José. Ele fez uma apanhada aqui no início. A gente vê aí que. Você fez também do prefeito Major? O prefeito Major, você conseguiu também pegar aí? Qual foi o prefeito Major? Não consegui, mas a gente pode conseguir daqui a pouquinho. Tá bom, então vamos lá. O Celinho fez uma apanhada aqui de prefeitos eleitos aqui. E aí eu queria deixar que ele falasse a respeito disso, que fica melhor, porque ele já está antenado, né, José? Essa aí a gente depois traça a opinião em cima desse assunto. Ok? Vai dar certo. Quem está nos assistindo, estou ao vivo agora, Celinho Vasconcelos, entendeu? No Instagram. Nós fizemos uma apanhada para sentir o tamanho de cada partido político hoje no Brasil, Josué. Quem cresceu, quem diminuiu o espaço, entendeu?
Então, o partido que mais cresceu hoje no Brasil, é impressionante, é um partido novo no Brasil que se chama o PSD. O PSD de Gilberto Kassab, lá de São Paulo, que foi o partido que mais fez prefeitos nesse primeiro turno no Brasil. Exatamente 888 prefeitos no Brasil. O segundo é muito prefeito. O segundo partido é o MDB, que perdeu o protagonismo, porque sempre foi o partido, depois da democracia, depois de instalada a democracia, daquele trabalho todo, o PMDB sempre assumiu um protagonismo de sempre eleger o maior número de prefeitos no Brasil, e hoje ele é o segundo colocado com 865 prefeitos. Enfim, o PSDB, Partido Novo, cresceu, mostrou a sua força pelo trabalho de articulação do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e está aí, mostrando a sua força, fez um trabalho versus Estado, e está aí fazendo, contemplado com 880 no Brasil. Enquanto o PT do presidente Lula caiu, Deu PT. foi Literalmente. hoje no ranking, ele é o nono partido do Brasil, só conseguiu eleger 253 prefeitos no Brasil, então foi um partido que cresceu absurdamente nas eleições passadas e agora está em queda. E o terceiro partido que cresceu também bastante foi o PP, que hoje é o terceiro. O PP com cerca de 752 prefeitos. Então o ranking fica PSD, MDB e o PP. Enquanto o PL também cresceu, né? O PL cresceu, o PL do presidente, o ex-presidente Bolsonaro, ficou com 512 prefeitos no Brasil. Praticamente dobrou o número de prefeitos do PT no Brasil. Foi 512 prefeitos. O PT teve 253, dobrou em cima do PT. Então, o quadro político do Brasil, eu acho, nesse exato momento, é que aqueles partidos de centro-direita, estão crescendo. O eleitorado cresceu. Né? Ele começou a fazer grandes números de prefeitos e começa a realmente dificultar uma projeção futura para o PT. Eu acho que essas eleições surgiu e chamou a atenção dos partidos de esquerda, e o partido de esquerda que tem hoje o protagonismo, que não é de esquerda, é centro-esquerda, que é o PSB, entendeu? O PSB do prefeito de Recife, João Campos, e conseguiu eleger 312 prefeitos. Então, É muita coisa. Então, os 5, 6 primeiros partidos que tiveram o maior número de prefeitos foi o PSD, o MDB, o PP, União Brasil, que também cresceu bastante, e o PL e os Republicanos. Então, são os partidos de centro-direita. Aonde o MDB também, eu vejo o MDB que tem grande bancada nacional, é um partido que se divide muito, né? Tem as tendências centro-direita e centro-esquerda. Então, é um partido que pode estar ali naquele meio e pode influenciar também numa disputa presidencial. Então, eu vejo hoje no Brasil os partidos nanicos ficaram nanicos. Por exemplo, o PRTB de Pablo Marçal só fez um prefeito no Brasil. O PMB, que é um partido também que não tem uma expressão no Brasil, só fizeram 2. Tem o AGE, que é um partido novo também. É de Agiota? Só fez 3 prefeitos. Então, está ali naquele patamar de partidos nanicos que não tem expressão nenhuma, mas conseguiram também fazer um prefeito, 2, 3 prefeitos no Brasil. O que eu tinha a dizer a vocês nesse primeiro momento é que os partidos de centro-direita foram os partidos que começaram a crescer no Brasil, e a gente sente que o eleitorado brasileiro toma um novo rumo. Tenta mostrar à população que o centro-direita vai começar, talvez, dominar já nas próximas eleições a presidência da República. Josué, como é que tu vê essa análise aí? Se a gente vê, né, partidos tipo PSD, MDB, PP, União Brasil, né, republicanos, dando uma salva aí no partido que tem a máquina na mão, né? Deixa eu concluir aqui só a minha entrada, que eu acabei não conseguindo concluir. Agradecer as palavras de Celinho mais uma vez, agradecer a você pelo convite, né?
Era só o problema da sexta-feira, que é meio complicado para mim, mas consegui chegar por aqui. Então, agradecer, Laranja, muito obrigado pelo convite. E o Celinho, de muito tempo, né? Que a gente... Eu conheci Celinho na política, né? Já na política. Então, até hoje é política, né? Nosso relacionamento é muito parecido nesse sentido. Então, voltando aí para o assunto da força, né, que esses partidos começaram a ter a partir de agora, e agora que a gente começa a ver, né, eu falo de agora, Celinho, da eleição a presidente, né? Isso. Essa força começou na eleição a presidente. Lá, Exatamente, né? Esses partidos começaram a aparecer de verdade na eleição a presidente. Né? E agora, com a eleição municipal, nada mais, nada menos que a confirmação de tudo que aquela eleição do presidente mostrou para a gente. E o povo está cansado desses partidos. Não é diferente. Não existe diferença do que eu vou falar agora. O povo está cansado daquele partido, daquele político, né, que vem com a mesma coisa de sempre. Né? É a mesma conversa, é o mesmo procedimento e cansou. As pessoas estão começando a procurar agora novas opções, né? Em termos de gente que eu falo político, né? De político, de opções, de ideias, né? De pessoas que tenham aí e tenham ideias novas para trazer à população, tá? E foi lá na eleição para presidente, né? Com a questão dos deputados, com a questão dos senadores, a gente viu, né, Celinho? Você que acompanha muito bem, a renovação que a gente teve aí na Câmara, no Senado e agora também com os prefeitos e vereadores, né? Maioria das câmaras, a maioria delas renovaram, como a nossa aqui. A gente teve aí, nós somos 15, né? 15 vereadores. Nós tivemos aí uma mudança ainda que é relativamente ligada, mas a políticos já, né? Como é esses 5 que nós temos novos aí, literalmente falando, né? Dos 7, nós temos aí 5 novos políticos que são ligados a políticos já, filho de vereador, né? Alguém que tem um padrinho vereador, um padrinho prefeito, um padrinho deputado, enfim, né? Mas que ainda não foram efetivamente um vereador. Então esses caras vêm aí com muita ideia nova, vêm aí com muito oxigenado. Vem com bala na agulha. Oxigenando. Vem com uma bala nova na agulha. Isso, com muita ideia, muita coisa aí que queria, né? Que muita gente queria que acontecesse, né? Vai começar, a gente vai ter aí as preliminares, né, Celinho, para presidente com essa eleição municipal. Tá aí mostrando, né? Eu estava, antes de vir para cá, eu estava lendo uma matéria, eu li uma manchete, mas não pude acompanhar nos dias da eleição. Não sei se o Celinho está acompanhando a situação lá de Aracaju. Não sei se você está acompanhando, né? Teve Aracaju e uma outra cidade que agora não consigo lembrar. Vai para o segundo turno, Aracaju, isso. Capital, né? Isso. E não era com a candidata lá, né? De repente a mulher, despontou. E teve um outro lugar também, agora não consigo lembrar, que inclusive entraram com ação na justiça contra as pesquisas que foram apresentadas, porque o terceiro colocado era o segundo. Aliás, o terceiro colocado era o primeiro. Teve vários prefeitos, Josué, que eram Isso. primeiro e perderam a eleição agora. Isso. Nesse segundo turno. Aí o que é que acontece? Essa é a situação, né, daquelas pesquisas maquiadas, que a gente sabe que existe, né? Infelizmente existem, né? As pesquisas maquiadas. E aí o pessoal lá, o partido, né, do cara entrou até com a ação, porque ele era o terceiro na pesquisa, mas na verdade ele era o primeiro. Aí quem era o primeiro ficou em terceiro e quem era o segundo ficou em segundo, continuou em segundo, e aí despontou. É mais ou menos o que aconteceu lá para as bandas de Aracaju, né? O Celinho está mais por dentro aí dos números, deve ter essas informações mais detalhadas, mas a gente está vendo isso, né? Essa mudança, essa completa mudança acontecendo no sentimento popular da pessoa, né? Que há muito tempo queria ver, né? Tanto o novo, tanto a questão da pessoa, do cara novo lá dentro com novas ideias, quanto da mudança, né? Sair desses partidos aí que vêm, né? Com aquelas mesmas ideias de sempre, né? Alguns deles tiveram até que mudar de nome, né, Saninho? Para que as pessoas se fazer a junção, né? Se uniram para ganhar mais força, né? No caso do União Brasil, o Isso. PSL e o DEM, né? Isso. Para ficar mais forte, né, eles tiveram que se unir. Mas a gente está vendo aí, né, o que eu acabei de falar para vocês, acontecendo literalmente desde a eleição de presidente. Aqui a gente tem esse negócio de pesquisa, você falou muito bem aí, que o cara era primeiro e foi para terceiro, e aí fica esse negócio que a pesquisa, gente, também influencia muito, né, a cabeça do eleitor, né, Celo?
Não tem dúvida disso. O eleitor ainda tem, né, dentro de si, aquela coisa de dizer, não vou perder meu voto. Não vou perder Existe meu muito voto. isso, né? Eu vou votar em quem vai ganhar. Não, eu acho que a gente tem que votar em quem a gente gosta das propostas, que a gente quer Lógico, votar. lógico. Eu digo a todo mundo, não adianta. O voto se conquista, José. Eu posso lhe dar o dinheiro do mundo, mas se você não gostar em mim, você não vai votar em mim. Eu já disse isso. Desse jeito. Eu sigo um cara no Eleja-se, esqueci que tu vai falar, não, eu sigo um cara no Eleja-se, no Instagram, ele diz, vote no candidato que tem seu perfil, Isso. e você se identifica com ele. E tem muita gente que se identifica com o candidato, a gente viu aqui, a gente vai falar de São Miguel dos Campos também, que houve uma identificação com candidatos a prefeito e a vereadores. O pessoal se identificou com o candidato. A gente vê muito voto, é claro que tem aquela indenização na política, mas teve gente que se identificou, pô. Celinho trouxe aí um assunto muito importante. Essa cultura que a gente tem, além da cultura da compra de voto, que é uma cultura maldita, nessa cultura. Essa outra cultura de não votar, não, eu vou votar no candidato que vai ganhar. Aí vem a coisa que a pesquisa influencia, né, Celinho? A gente sabe que a pesquisa influencia. Não, o cara está em primeiro. Aí, né, o eleitor está lá, até já propenso a votar num determinado candidato. Mas ele sabe, ele pensa, né, ou alguém disse que aquele candidato não vai ganhar a eleição. Aí ele já começa a mudar de ideia, porque ele quer votar no que vai ganhar. E as ideias que ele tinha, os desejos que ele tinha, começam a ir de água abaixo. Porque o outro candidato, como você colocou, Laranja, ele não tem as ideias que esse cara tinha, que ele queria votar nele. Exato. Mas essa coisa, né, de pensar, não, eu quero votar no que vai ganhar, acaba destruindo a eleição, acaba destruindo. Fica naquele negócio. E se der certo? Isso. Né? Aí acaba destruindo até o sonho daquele grupo, né, que tinha ali na intenção de colocar uma pessoa, de apresentar uma pessoa que seria a mudança, que seria o diferencial naquele momento. Pronto. Vem a cultura para o eleitor desse negócio, não, vou votar no que vai ganhar, e infelizmente, mais uma vez, aquele candidato que tinha a intenção de fazer um trabalho diferenciado acaba ficando para trás. E a gente vê muito disso mesmo, realmente, que a gente vê a cultura aí, você viu, é o partido do Pablo Marçal, é o PRTB fez um candidato, né, fez um prefeito. Um prefeito no Brasil. E quase faz o cara lá na maior capital do Brasil, que é São Paulo, coração do Brasil. E é como você falou aí, José. Tem gente hoje que está se identificando, e as pesquisas lá em São Paulo dava aquela briga ferrenha, né? Pau a pau, 3 candidatos, pau a pau. E eu vou perguntar uma coisa para os dois, a análise que a gente vai fazer a respeito do Marçal. Se ele não tivesse errado tanto no final do primeiro turno aí, ele tinha a possibilidade de ir para o segundo? Mas antes de falar do Marçal, eu gostaria de Para você ter ideia o que é que acontece numa eleição dessa, eleição prefeitos e vereadores do Brasil. Presta atenção. O PSD foi o partido que mais cresceu em prefeitura. Isso tirou o protagonismo do MDB e elegeu o maior número de prefeitos. Já para vereadores, outro número também interessante, que a gente precisa ver, analisar e mostrar, o MDB continuou sendo o maior partido que elegeu vereadores no Brasil. 8.109 vereadores foram eleitos pelo MDB no Brasil. É muita coisa. Então, o MDB tem um protagonismo ainda. Ele é o partido ainda que muita gente escolhe para votar, porque é um partido que foi da redemocratização de um país, um partido que lutou para que ele possa votar. Então, o partido hoje tem uma identidade com o povo brasileiro. Nós sabemos que dentro do MDB, principalmente em alguns estados do Nordeste, existem pessoas dentro do partido que dificulta, que não quer perder o protagonismo do partido. Tem muito no nosso estado, né? No nosso estado tem isso, não vamos citar nomes. Mas o MDB fez o maior número de vereadores, no Brasil. O segundo, para você ter ideia, foi o terceiro em prefeitos, que é o PP. Fez 6.947. E o PSD foi o terceiro colocado com 6.622 vereadores. E União Brasil foi o quarto. Então, é uma demonstração que esses partidos estão alinhados, esses partidos querem, se eles lá na frente se unirem e fazer uma coligação para a presidência da República, esses partidos ganham
uma tendência de voto do eleitorado. Então, é preciso muita atenção nesses partidos. Olha, União Brasil é outro partido que cresceu bastante, fez 505.482 vereadores. Muito, velho. Olha aí. Aí eu vou dar um número agora do PT, que é o partido que a gente tem que sempre mostrar o PT, que é o partido do presidente, é o partido que está na atualidade dominando o Brasil, só fez 3.127 prefeitos. Então você soma aí 8 do MDB, 6 do PP, 6 do PSDB e 5, a diferença é enorme. Fora o PL, que também fez 4.957 vereadores. Então são partidos que cresceram e saíram daquele voto polarizado, que era PT e PSDB. Olha o PSDB. O PSDB só fez exatamente, está aqui, o PSDB só fez 3.002 vereadores, então caiu bastante. O PSDB era MDB, PSDB e PT, hoje já tem outros partidos na frente. Partido, mais uma vez, da esquerda, do centro-esquerda, não é da esquerda, é o Partido Socialista, é o PSB também que é o mais votado nessa ala de centro-esquerda. Fez 3.583 vereadores. Então, o PSB cresce, o PSB também ganha um corpo para ir disputar também vários mandatos a presidente da República, o Senado. O PSDB toma na frente, sai na frente mais uma vez da esquerda. Então, a gente demonstra que a população brasileira está mudando a opinião do voto. Eu sei muito bem que o maior líder do PT é o presidente. O PT não consegue fazer outro presidente a não ser o Lula. E aí vem um detalhe, né, Celino? Me permita aqui lhe atropelar, vem um detalhe, né? Não é o PT, né? É a figura do Lula, né? A figura do Lula. O carro-chefe. Isso. Eu vejo uma análise, analisando a política brasileira hoje, eu vejo que talvez o próprio Lula vai ter dificuldade de se reeleger. Talvez. Mas a gente vê que o Brasil, formas aí, a oposição no Congresso está muito forte em cima do presidente. Eu acho que ele vai ter dificuldade de se reeleger. Mas vamos acompanhar. Vai ter um segundo turno, onde as capitais, 15 capitais do Brasil, como você já falou, Aracaju deu uma reviravolta, Fortaleza também deu uma reviravolta. Entendeu? Então, vários capitais do Brasil vai começar a demonstrar a sua força também. 15, né? Praticamente mais da metade das capitais vai ter segundo. É porque, Josué, um partido que tem a presidência da República, né? Que tem era para ter, né? Realmente, mesmo que não ficasse em primeiro, mas pelo menos entre os primeiros. Vou puxar aqui um pequeno detalhe em relação ao que o Celino falou das capitais. O PL, ele conseguiu eleger o maior número de vereadores nas capitais, né? Demonstrando mais uma vez a força do ex-presidente Bolsonaro, e ainda também com as 5 maiores bancadas, o PL conseguiu mais uma vez aí demonstrar força também nesse sentido. E a gente volta para o assunto da questão desse corpo, né? O Saninho já iniciou falando aí desse corpo que esses partidos começaram a ganhar depois da eleição do Bolsonaro. Partidos que a gente nem ouvia falar, né, Saninho? Nem ouvia falar, né? Estavam lá isolados, estavam lá. E com a eleição do Bolsonaro, eles começaram a aparecer, né? Elegeram grandes bancadas, aí demonstrando a força a nível nacional. E essa força agora refletiu diretamente na eleição, né? Nas eleições de prefeitos e vereadores, né? Municípios aí que nunca tiveram um vereador de direita ou de extrema direita e conseguiram eleger a maioria nas suas câmaras, né? Vereadores que a gente nunca ouviu falar. O cara já tinha tentado várias vezes. E aí, utilizando-se até do nome, né, do ex-presidente Bolsonaro, conseguiu êxito. Com votações pequenas, mas já é um primeiro passo que esses partidos conseguem, né, dar e aparecer no cenário, aparecer na disputa, né? Vai crescer mais, a tendência é essa, a tendência é esse ficar mais encorpado, né? Começa a ganhar mais força
E a gente vem aí, então, para outro assunto que também o Celinho falou em relação à eleição ou à reeleição do presidente Lula. Né? Tivemos aí 3 pesquisas recentes, não sei se você chegou a acompanhá-la, né? Mas nós tivemos aí, Celinho, umas pesquisas bem recentes aí, já demonstrando. Da Quest, pesquisa, vi uma. A última agora, o Bolsonaro já começa a aparecer bem mais, né, confortável numa situação em relação ao Lula. Volta, então, a mesma coisa, a mesma situação, quando a gente fala de um presidente da República, né, um presidente da República que não conseguiu eleger maioria. É essa questão, o cara tá lá sentado, tá lá administrando e não conseguiu. O cara que não tá fazendo porcaria nenhuma, o cara chegou e colocou todo mundo na prateleira. Pois é. E numa situação, né? Hoje eu peguei uma matéria em relação à economia, vou até mudar um pouquinho de assunto, mas refletindo aqui no que a gente está falando de política, né? Um déficit aí absurdo que a gente está enfrentando. Quando nós tínhamos na gestão do presidente Bolsonaro superávit, né? Isso está refletindo diretamente na economia e refletindo diretamente na política. Como? Está faltando dinheiro, né? Está faltando dinheiro. E talvez por isso, eu vou colocar o talvez por isso entre aspas, né? O presidente Lula tenha tido essa dificuldade toda de conseguir, né, levar como o Gilvan resultados. Correia dizia muito bem, o pai do Bel dizia, não mexa no bolso do cara, não. Você mexer no bolso do cidadão, você está arrumando um inimigo. O cara pode lhe dar o presente que for, mas se você mexer no bolso, né, Hoje o presidente Lula deu uma declaração em relação, né, à cobrança aí dos mais ricos. Você mexe no bolso, você acha que está mexendo só no bolso dos mais ricos. Você não está mexendo no bolso dos mais ricos só e unicamente. Está mexendo no geral, né? O cara que gera o emprego no país. O cara que gera o imposto no país. Não, mas é só a pessoa, né? Esse cara aí vai pagar mais imposto. Será que aquele cara ele vai ficar satisfeito com isso que está acontecendo? Ele vai ter que tirar ele de vai algum lugar, continuar investindo na empresa dele, ele vai continuar gerando a quantidade de emprego que ele está gerando. É uma cadeia, né, Celinho, de acontecimentos. Ela vai refletindo, né, refletindo, que atinge lá o povão que está lá embaixo, esperando que algo de melhor aconteça e, infelizmente, não está acontecendo. É isso aí, Celinho. Você acha que também, por causa desse motivo aí, houve muita perca do Partido dos Trabalhadores no Brasil a respeito desses assuntos, né? Sem dúvida, o discurso do nós estamos mais de 30 anos. Mas e a cultura implantava uma cultura de esquerda. Nós acostumávamos a só ouvir aquele discurso aberto. Lula continua com isso. Chegou aí eu sempre digo que o Brasil, antes, pós-Bolsonaro. Pós-Bolsonaro, o Bolsonaro deu a entender ao povo brasileiro. O povo brasileiro pode ter voz, o povo brasileiro pode falar, ter liberdade de expressão. E aí o Supremo Tribunal Federal, vou entrar mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal com 2 ou 3 pessoas, tá? Querendo atrapalhar esse processo. E tentando censurar tudo aquilo. A gente sabe que a democracia tem o limite. Tem coisas erradas? Tem, mas também tem que ter, né? Tem que ter o limite. Tudo tem que ter o limite. Você não pode interferir na vida pessoal do ser humano. Então você não pode interferir. Então nós precisamos realmente mudar um pouco também aí como escolher os nossos ministros. Certo, José? Eu acho que na política brasileira, o Congresso está fazendo coisas, decisões monocráticas foi aprovado agora, né? Nós respeitamos isso, mas não adianta fazer um negócio que você ainda não vai. Olha, se perpetuar pessoas no poder, como a Corte Suprema, que é o Supremo Tribunal Federal, eu acho um absurdo. Você tem que ter um prazo de durabilidade ali. Eu acho que você, 10 anos, 15 anos, você está ótima a sua participação dentro da Corte maior. Está viciando, né? A coisa acaba ficando, parece que só no controle daquela como está acontecendo, né? Isso aí não é novidade, o que a gente está falando aqui não é novidade para ninguém, né? É só você abrir o noticiário e procurar um nome de um ministro. E você vai ver sempre aparecendo a pessoa do Alexandre de Moraes. Parece que tudo está concentrado lá no cara. Tudo está concentrado no Alexandre de Moraes. Quando você procura saber dizer qual é o ministro do Supremo Tribunal Federal, a primeira pessoa, Alexandre de Moraes. Bem lembrado, Celinho, antes da eleição, faz um tempinho,
eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que foi entre janeiro e fevereiro, que foi feita uma pesquisa pelo Instituto, um instituto conhecido, infelizmente, e aí acaba não repercutindo, né? Foram às ruas para um outro assunto e aproveitaram aí e perguntaram, né? Diga o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, da maior corte do país, né? Todo mundo só disse o mesmo nome. Ali no meio, sei lá, de 100, talvez você encontre um ou dois que lembre, né, de um outro ministro. Mas a grande maioria, se fosse uma pesquisa para presidente da República ou para algum cargo político, talvez o Alexandre de Moraes ganhasse, né? Porque é o cara que, dos assuntos polêmicos, dos problemas que nós tivemos nesses últimos 2 anos depois da eleição para presidente, eu acho que todos os assuntos polêmicos é o Alexandre de Moraes quem leva, né? Quem começa, quem debate, quem decide, né? Enfim. E até em termos internacional, a coisa também anda meio feio, né? Do lado dele agora, o pessoal querendo caçar o visto, né? Briga nos Estados Unidos. O negócio vai parar nos Estados Unidos, pô. Eu acredito que a justiça poderia referir. Nós temos 3 poderes: legislativo e judiciário. Os 3 poderes fazendo o seu trabalho independente, muito melhor para o povo brasileiro. Não tenha dúvida disso. O judiciário fazendo o seu papel, o executivo fazendo o seu papel, executar, e o legislativo de legislar, fiscalizar, criar as leis, defender a listão, fazer algumas mudanças, aprimorar. Isso aí fica girando. O mundo, depois da pandemia, Josué, evoluiu demais. Muito. A internet está aí 24 horas, todo mundo procura se expressar, dizer o que acha, o que sente, as suas fotos, a sua residência. Então, a internet está mostrando a vida do povo brasileiro e o que está acontecendo no mundo. Não adianta, entendeu? Então, nós precisamos realmente mudar algumas leis. Mas, para que isso aconteça, venha com os representantes do povo, que é a democracia. É através da Câmara Federal e do Senado que nós podemos mudar. Não os juízes querem mudar, não os tribunais querem mudar essa lei. Não. Então, isso é da Constituição e nós precisamos defender a Constituição. É isso que nós precisamos. O povo brasileiro precisa também conhecer a Constituição. Nós precisamos saber os nossos direitos e os nossos deveres, porque só assim o Brasil vai crescer harmonicamente, vai crescer sustentavelmente também da parte democrática que nós tantos defendemos e que tantas pessoas defendem a democracia. Isso que o Celino está falando é o seguinte: isso tanto vai para o pessoal da esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de direita, para que a pessoa tenha a legitimidade de saber o que realmente é uma democracia e não o factoide que é colocado da imprensa, que é militante. Eu tenho a imprensa aí, meu amigo, que milita, que é uma beleza. Se disser que a chuva vem debaixo da terra, você vai acreditar que a chuva vem debaixo da terra. A água evapora, não chove. Então, tem muita coisa aí, tem muita mídia aí, social e mídia de TV, que coloca dentro da cabeça da pessoa o que o sistema quer. Aí eu vejo sempre isso. A gente tem que, se quer uma democracia, né, Josué? A gente tem que ter uma democracia plena para todo mundo saber o que é certo e o que é errado. Vamos votar para o nosso. Bora. Vamos votar para Estamos agora no meio do podcast. Agora a gente vai partir para a Lagoa. Vamos agora para o JHC. O fenômeno Maceió. 83%, talvez 80% de aprovação do eleitorado de Maceió. Aquilo ali nada mais, nada menos é a reprovação dos nomes que ali estão. A reprovação de um sistema político que foi implantado no estado de Alagoas de poder de família. Nós precisamos realmente que ele se credenciou para ser o próximo candidato a governador de Alagoas, de fazer o maior número de votos na capital. Mas aí você vem para o interior. Interior, Salinho, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu em Maceió. Quando o JHC começar a visitar esses municípios, começar a divulgar o que ele está fazendo por Maceió,
melhorando a qualidade de vida do povo de Maceió e prometendo que vai melhorar a qualidade de vida dos alagoanos, ele cresce. Porque tem uma jogada política aí, que o JHC, o vice dele, era o senador Rodrigo Cunha. Não, né? É o vice. Tava- E agora, Vice-prefeito não de coloco como era, porque agora vai assumir. Mas aí, quem assume automaticamente é a mãe do JHC, como senadora da República. E aí já também é outra base política em Brasília para o JHC, né? Aí muita gente me pergunta, Marcelinho, o MDB fez 65 prefeitos. O PP fez 27 prefeitos. Mas dentro desses 65 prefeitos que o MDB fez, existe também pessoas ligadas ao deputado Arthur Lira, presidente. E aí, o que é que vai acontecer daqui a um ano, 2 anos? Agora a gente já está falando na próxima eleição de governo. Então, esses 65 prefeitos realmente vão apoiar o MDB? Realmente o MDB vai dar sustentação e segurar esses prefeitos dentro do partido? O governador Paulo Dantas vai realmente segurar? Porque o governador Paulo Dantas hoje também tem um partido na mão dele, que é o PSB. Será que ele não vai querer crescer o PSB em Alagoas? Será que o MDB se mantém com essa hegemonia que está no Estado? É isso que a gente vai ter que Dar uma analisada. tem que começar a ver o que está acontecendo em Alagoas, né? Ver como vai se comportar o prefeito de Maceió, JHC, de 2 anos. Então, eu acho que ele está credenciado, ser o próximo candidato com um potencial enorme de ganhar a eleição. Mas já estão querendo convocar o ministro, né? O ministro Renan Filho, que até hoje não disse para que foi ministro para Alagoas. Daí a BR né? A BR-101 totalmente Capeada, né? não construída, duplicada. Nós temos vários trechos aí, da nossa cidade, aqui pertinho, tá aí. Eu estou indo à Barra de São Miguel a pé. Agora. Entendeu? Se chover, pegar um novo inverno. Se pegar um novo inverno, a gente vai atrasar mais. Então, será que. Ou então ele está deixando para cima da eleição? Será que ele está achando que o povo alagoano é bom? E a gente está vendo. Tá parado. Esse trecho aqui dela está voltando agora, aos poucos, lentamente. Mas, infelizmente, o ministro a gente precisa cobrar mais. Os políticos de Alagoas precisam cobrar mais do ministro Renan Filho, para que venha a oportunidade que Alagoas tem de se desenvolver cada vez mais, trazer novas estradas para Alagoas, melhorar todas as rodovias alagoanas. E o ministro nada. A gente está bom, aqui, né? Até comer. vendo da Barra de São Miguel para São Miguel dos Campos, você vê esburacada. Por quê? Porque a BR-101 estava intrafegável e usavam É necessário usar ela, né? a ela. Então, a gente precisa cobrar, o governador Paulo Dantas precisa cobrar do ministro para que isso seja cumprido, para que a gente venha realmente, ele venha se credenciar a ser candidato a governador. Então, nós precisamos mostrar essas coisas ao povo alagoano. A gente precisa ver que Alagoas tem que tomar outro rumo, tem que fazer alternância de poder. Aí, está de parabéns o prefeito Jorge Clemente, também com 80% dos votos. Mas é claro, porque o povo de São Miguel absorveu que não poderia voltar ao passado. A um passado triste, Você viveu de perseguição. É um passado triste de perseguição. Empresários perderam carros, né? Servidor público foi massacrado, servidor público foi perseguido. Então não pode. George tem um coração imenso. Tinha sonho foi destruído. Tá entendendo? Então a gente precisa ver essas coisas de um povo, tá entendendo? Você está vendo aí que vários municípios em Alagoas, vários municípios, foram 4 ou 5 municípios, não teve nem candidato de oposição. Teve candidato de oposição. Entendeu? O cara já partiu na frente, já era eleito. 2 votos dele, ele era eleito. Não, acabou aquele negócio que tinha que ter 50% mais um. Isso. Não, hoje é eleito. O voto, 2 votos que ele teve, é eleito, prefeito. Então, por quê? Porque a oposição não quis bater de frente com o cara, porque ele fez um bom trabalho. Né?
Aí vem de São Miguel dos Campos, era para ter acontecido isso. Já era para ter saído candidato eleito de São Miguel dos Campos, porque o opositor dele era vergonhoso. Aí a sua opinião, JC. Deixa eu voltar aqui só para fazer um balanço. Parênteses. A gente tá falando aí de. O Celinho trouxe aí, né? Voltando para Alagoas. Vou dar um abraço aqui. Manda aí. O nosso amigo Ângelo Filho, que tá Tá nos aqui assistindo aí, mandando né? brasa aqui. Isso, vários recados aqui, eleições e tal, vários comentários dele aqui. Então, nós temos aqui, e é uma coisa bem interessante, né? Nós temos em Alagoas duas figuras de destaque nacional, né? Duas figuras de destaque nacional. Um é o ministro, senador e atual ministro da Infraestrutura, e a segunda figura, que é o presidente da Câmara, né? O Renan Filho, o Renan Pai, logicamente, né? Mas ficou mais recluso nessa eleição. Praticamente você não viu a cara do Renan Pai, né? Mas o Renan Filho botou a cara. Nessa competição, vamos colocar assim, né? Nessa competição entre os dois para ver quem elegeria o maior número de prefeitos. Já começou a rivalidade aí, né, José? Isso. Aí vem e eles são, isso é inegável, né, Celinho? São duas forças grandes forças no estado de Alagoas. Arthur Lira e Renan Filho. E o Renan Pai. E Renan Pai, logicamente, o governador Paulo Dantas, né? Mas como o Celinho falou, ele já deu a ideia que ele vai ser candidato a governador, né? Isso aí a gente é fato. É o único nome para poder competir. Isso, com o JHC. É Então, aí a gente vai fazer um balanço em relação ao interior do estado, porque no interior o MDB ele foi muito forte, né, no resultado dessa eleição. Ele conseguiu conquistar o maior número de prefeituras. Foi, tanto 65. Isso, tanto como o MDB e com as que ele apoiou com outros partidos. Saiu muito forte nessa eleição. O Arthur Lira fez 44, acho que é isso? 27. 27. 60? Isso. Né? Mas também tem as outras que foram apoiar. Partidos que fizeram. Isso. Né? Mas existe esse grande diferencial que é a capital. Né? A capital, ela... Josué, os dois maiores colégios eleitorais de Alagoas, que nasceu em Arapiraca, tem a participação de Arthur Lira. isso. Né? JHC E Arapiraca também apoiou o Luciano Barbosa, que Luciano Barbosa é do MDB, entre aspas, e o filho do PP, deputado federal. Isso. Então é bom que se diga isso, que o JHC vai ter uma participação muito ativa. E o vice do JHC também é de Arapiraca e ganhou a eleição para governador dentro de Arapiraca. E ali é a porta do Agreste. Aí vamos, se a gente for fazer um balanço assim, né? Hoje, se você for pegar capital e interior, a coisa tá relativamente equilibrada, né? Tá equilibrada. A eleição para governo e Senado é que vai mostrar para a gente quem realmente tem a maior força. Com um detalhe, né? Não sabemos se Renan Filho vai continuar ministro, se ele vai se afastar mais tempo do que o necessário, só o necessário para ser candidato a governo. Eu acredito que não, que ele deve se afastar faltando um pouco mais de tempo, sei lá, um ano a mais, né, para poder fazer essa campanha ao lado do Paulo Dantas. Né? É fato que ele é candidato, né? Ele mesmo já falou. É fato que ele quer voltar ao governo de Alagoas. E a situação do... Não, Josué, ele não quer votar, não. É obrigado a votar. Isso, não né? perde a eleição. Se não for Renan, JHC já entra com a eleição praticamente garantida. Ele perde a eleição porque não tem um quadro. E o pai também. Interessante. Ele vem para o sacrifício porque ele não quer ser governador, ele quer ser vice-presidente. Ele está brigando com o MDB para ser indicado. Brigando muito, Tá né? brigando Isso aí, muito. lá dentro. Aí vem a outra situação complicada, que é a situação do Arthur Lira. Tu termina agora o mandato, né, como presidente da Câmara, e, querendo ou não, ele vai perder força com o governo federal, né, Sandro? Não deixa de ser. Né? Não deixa de ser. Então, para ser ministro, negociando aí o isso, ministério, para se manter. para se manter naquela posição, né? Que não vai ser a mesma, logicamente. Por quê? Porque hoje, quem dá as cartas é a Câmara. Não adianta. A Câmara é quem dá as cartas, a Câmara é quem diz, não, presidente, você vai por aqui. Você vai por aqui e acabou. Né? Então, vai ser uma briga muito boa de se assistir. Para quem estiver nos bastidores, vai ser uma briga muito boa de se assistir. Essas duas figuras, o Renan
Renan Filho é um cara novo, né? Cheio de energia. O Arthur, relativamente, também é um cara muito novo, cheio de energia. Vamos ver quem é que vai levar vantagem com um outro detalhe. Será, Celinho? Eu quero deixar essa dúvida aqui para vocês, já que a gente está tendo aí uma derrocada do PT e um enfraquecimento do MDB. Será que surge uma terceira força? Aqui em Alagoas? Sim. Será que surge uma terceira força? Porque se isso vier a acontecer, e a gente está há 2 anos, né, na campanha, talvez essa terceira força ela consiga equilibrar melhor essa balança, né? Ela consiga deixar dar até ao cidadão, eleitor alagoano, uma nova opção, né? Porque a gente está praticamente com o que era sem uma opção nova. Arthur Lira, né, ou o candidato de Arthur Lira, que possivelmente é o JHC, se isso mudar daqui para lá, não existe essa visão para essa mudança, e, como o Celinho colocou, a opção do MDB, que é a pessoa com maior força hoje no partido, a pessoa com maior força nessa composição, que é o Renan Filho, né? O MDB, de certa forma, nessa linha, não tem opção, a opção é Renan Filho. Isso. Josué, você só tem ideia, eu não ia citar o nome, mas o candidato. Ato inexpressível. Rafael Brito, esses caras querem porque querem empurrar de pessoas. Tem uma expressão política aí, o CRAN, Calheiros, né? Eles querem fazer essas pessoas crescer na política. E o povo alagoano está mostrando que não é assim que se. A gente, para crescer na política, a gente tem que ter serviço prestado, nós temos que ter bagagem até da família, para que possa. Conjunto de coisa. E eles querem empurrar de goela dentro um Rafael Brito, já empurraram como deputado federal. Né? Já empurraram como deputado federal e agora bateu de frente com o JHC, caiu de vez, não conseguiu 20% dos votos de Maceió. Então, é uma prova absoluta que o povo está atento, principalmente nas capitais e nas regiões metropolitanas. Essa terceira força que você falou, Josué, é uma interrogação, porque eu vejo uma terceira força hoje em Alagoas. Você sabe qual é o partido? Republicano. O terceiro partido que mais fez. Quem seria a pessoa do Republicano? Antônio Albuquerque é o cabeça, o pai do presidente, que parece que é Arthur Albuquerque, né? Arthur Albuquerque, Nivaldo, não conseguiu. E o Nivaldo Albuquerque, que foi deputado federal e perdeu a eleição. Fizeram lá, 13 ou 14 ou foi 15, eu não sei o número exato de quantos prefeitos foi feito pelo republicano. E o Antônio Albuquerque hoje está dentro do governo de JHC. Então você bota aí 27 prefeituras do PL. Do PP, não. Mais uma prefeitura do PL, mais eu acho que umas 14 ou 15, já passa para quase 50 prefeituras. As forças políticas estão equilibradas em Alagoas. Fora aqueles prefeitos de UMDB que têm vínculo direto com Arthur Lira, tem vínculo direto com Antônio Albuquerque, que vai tentar puxar para cá. Então, eu acho que o cenário político de Alagoas está mais ou menos desenhado, uma disputa política entre JHC e Renan Filho, e com uma dificuldade enorme para uma terceira força. Né? Porque vão polarizar. E quando você polariza, a terceira força se apaga. Repare, o Maceió nem se polarizou. Né? JHC cresceu tanto que não teve uma polarização. Acabou os outros candidatos que ali tinham. A gente só sabe o Bom e aquela menina. Esqueci o nome dela. 0,1. Então foram inexpressivos. Então a gente precisa entender, os políticos alagoanos precisam entender que Alagoas hoje é um estado que começou uma nova liderança, junto com Feira, com o Rodrigo, com Alfredo Gaspar de Mendonça, que é um deputado que tem 100 e poucos votos, o segundo deputado mais votado. E também já fez, não sei se eu não apurei se a União Brasil fez alguma prefeitura, se lançou algum candidato
mas ele participou ativamente da eleição e também vai buscar esses apoios para a JHC. Pra você ter ideia, que o Ângelo tá colocando, o JHC tirou a metade dos votos do Rodrigo Cunha só na capital. Isso. Muito bem observado aí. Eu observado, entendeu? Então foi um trabalho. 350 mil votos. Você viu o Ronaldo Lessa no passado, saiu da prefeitura de Maceió e ganhou para Pra governo. então, Eu estava falando a respeito disso. Maceió E é muita vitrine. gente falava isso, que o Ronaldo Lessa ele não tinha cacife para ser o candidato, porque ele foi prefeito de Maceió, era prefeito de Maceió, e não tinha know-how para ser o governador do estado. E de repente o cara foi e ganhou o estado. Então, o Maceió é a vitrine do estado. Sabe que o sertão mas ali eles também têm recursos que vêm tem recursos que veio do. Eles têm uma consideração e respeito, vai analisar e ver com que rumo vai ser tomado. Eu acredito que a eleição vai ser disputadíssima e polarizada. Vou fazer aqui mais uma polêmica, né? Já trouxe essa aqui. Candidato. Mas todo político laranja tem um passado, né? É. Todo mundo tem um passado, mas o passado de político é o passado mais complicado. Por quê? Porque o passado dele pode desgraçar o futuro. Ou pode beneficiar ele, né? Ou desgraçar ele. Aí a gente tem o passado do JHC, o passado do Renan Filho, possivelmente é o candidato, né? Com a sua experiência, Celinho, com a sua vivência, né? A gente sabe que o JHC enfrentou alguns problemas no passado, alguns problemas, inclusive, refletidos pelo pai, que não foi um bom político, né? Não conseguiu chegar ao que o JHC chegou. Você acha que isso pode mudar alguma coisa quando as pessoas começarem a tomar, né, esse conhecimento? Não, ele como deputado não correspondeu, né? Isso vai ser trazido. Quando a gente for falar de governo, a nível de Estado, muita coisa vai surgir aí, né? Vai ressurgir aí. Assim como o caso do Renan Filho também. Talvez a coisa fique até nesse sentido também bastante equilibrada, que não é o caso do Renan Pai, né? O Renan Pai já fica mais complicado um pouco, aí de tanto problema que já enfrentou aí na política alagoana. Você acha que isso pode mudar o cenário? Ô, Josué, preste bem atenção, eu acho que uma pergunta que você fez é o seguinte. O JHC é um político, um cara que está em sessão, subindo na política alagoana, no cenário brasileiro também sendo falado, porque o segundo foi o prefeito que teve o maior percentual de da capital. Então, é um cara que ele tem um poder de mídia fabuloso, e ele tenta diferenciar e tirar o pai. Entendeu? É uma coisa Do muito cenário interessante político. mesmo, Sérgio, porque o que ele tem de mídia, o Renan Filho não tem. Não tem. Ele distancia o nome dele do nome do pai, do passado do pai. Por quê? Porque ele faz isso muito bem. Ele tem uma esposa que é atuante na mídia, na mídia estadual. Ela faz isso e o JHC, ele se brinda, ele está aqui fechado. Ele não, o João Caldas não consegue minar a imagem do prefeito JHC. Então ele faz isso muito inteligentemente. Eu acho que ele faz o correto. Ele faz um trabalho dentro da prefeitura de Maceió, que é ele que articula tudo aquilo, não deixa o João Caldas articular. Eu acho que tem realmente um espaço dentro da prefeitura, mas não é aquele que diga que é o João Caldas que manda na prefeitura, como muitos prefeitos que aí tem. Não, quem manda é fulano, não. Quem manda na prefeitura de Maceió, quem manda na administração do prefeito JHC é JHC. Então ele blindou isso. Então eu acho que não vai respingar nele a imagem do pai. Também o Renanzinho conseguiu blindar isso do pai, né? Não é à toa que ele foi governador por 2 mandatos, fez um grande governo, mas infelizmente ele não consegue hoje aglutinar a maioria dos prefeitos de Alagoas. Com certeza absoluta, isso vai ser muito dividido e vai ser uma eleição polarizada. Mais uma vez, eu digo isso a você. Eu ia falar o seguinte agora, viu? Vai falar mais alguma coisa? Não, era em relação a essa opinião só do Celinho, eu queria ouvir a opinião dele sobre isso. E vem um outro assunto que também é importante que a gente fale. Né? Você, com a sua experiência, você sabe disso. Eu acompanhei muito de perto uma eleição em Arapiraca. Eleição da
Celinho, da prefeita anterior ao atual prefeito, né? Do ex-deputado. Isso. Foi candidato agora. Não, a outra, a que foi prefeita. Que foi prefeita. Que foi Célia prefeita. Rocha. Célia Rocha. Mas não sabe, né? Célia Rocha, que foi prefeita, né? 2 ou 3 mandatos já em Arapiraca, né? Foram 2 mandatos. 2 mandatos. Arapiraca. Então, eu acompanhei uma eleição muito de perto. Não lá, mas com contatos, conversando com pessoas. E essas mesmas pessoas que eu estive em Arapiraca, elas estiveram aqui em São Miguel. E que tinham também um trabalho em Maceió. Né? Era a área de marketing da campanha. E existe uma disparidade que é uma coisa impressionante lá, né? Pelo menos foi isso que a empresa avaliou e concluiu. O que é que acontece? Você tem uma mentalidade em Maceió parecida muito com a mentalidade de Arapiraca, em termos de escolha de candidato. Mas essa mentalidade, né, política, fique bem claro, essa mentalidade política, ela é totalmente diferente, e é interessante isso, do povo de São Miguel. O cara que vota num candidato de São Miguel, ele não pensa, não tem um pensamento nem parecido com o de Maceió, nem de Arapiraca. E o nosso, e aí eu já digo em relação a esse mesmo trabalho que foi feito com outros locais de Alagoas, é muito parecido com São Miguel. A mentalidade do povo de São Miguel é muito parecida do geral de Alagoas, com essa disparidade de Arapiraca e Maceió. Onde é que eu estou querendo chegar? É justamente por isso que eu fiz essa pergunta sobre o passado desses nossos políticos. A gente sabe, a gente já viu aqui em São Miguel o passado de um candidato que decidiu uma eleição. Vou trazer nomes, mas quem acompanha a eleição sabe disso. O cara trouxe uma história lá do passado, trouxe uma situação lá do passado, trouxe um problema lá do passado e acabou que isso influenciou no resultado da eleição. E esse rapaz que Aqui. foi atingido está assistindo a gente. Bom, Daqui a pouco eu falo o nome não dele. sei. Né? E em outros locais. Então, talvez Maceió, como você colocou muito bem, Celinho, as pessoas não levem em consideração isso. Né? E é diretamente o reflexo de quem? De João Caldas no filho e Renan Calheiros no filho. Exato. Né? Isso vai vir muito à tona. Por quê? Porque se tem pesquisa em mãos, já se procurou, né, saber onde é que se vai minar o candidato, porque você tem experiência nisso ali. O cara estuda, né? É uma guerra, né? Você estuda o seu adversário em todos os sentidos. E ainda mais quando você tem a aproximação dele, é que você sabe onde é que você vai minar ele, onde é que você... Eu não tenho dúvida alguma que isso vai ser usado na eleição diante dessa situação que nós vimos em outras eleições a nível de interior do estado. A mentalidade do povo do interior ela é uma mentalidade diferente. Se isso vai decidir a eleição, se isso vai influenciar na eleição, é outra história. Mas, se não tem bala, o cara vai usar o que tem, né? Assim, Isso. vai usar o que tem, né? Muito disso vai ser usado, né? Usando a figura do Renan Pai, usando a figura do JHC, enfim. Não sei também pela questão do senador, né, Rodrigo Cunha, que de certa forma decepcionou muita gente, né, depois que ganhou a eleição, quando ele disse que não era, né, entre aspas, Bolsonaro, e muita gente aqui em São Miguel votou no Rodrigo pela figura do Bolsonaro. Então tudo isso vai ser juntado, né? Tudo isso vai ser juntado nessa eleição. Você, Celinho, que acompanha bem de perto, deve ter observado que o próprio Rodrigo Cunha não apareceu tanto na campanha do JHC. Isso. Ficou, né? Assim como o Renan Pai, né? Não apareceu na campanha esse ano. Eu acho que teve aí pouquíssimos municípios onde o Renan Pai esteve para pedir voto, para mostrar força até daquele candidato naquele local. Mas, na maioria, assim como a figura do Rodrigo Cunha também nesse sentido, de talvez arranhar a figura do JHC, porque ele ficou em cima do muro. Né? Como a gente diz na linguagem popular, ficou em cima do muro e acabou aí que, em vez de somar, talvez tivesse dividido e talvez até diminuísse. Eu queria mandar um abraço aqui especial, muito especial, para o meu querido Josivaldo Clemente, o João Clemente, está assistindo a gente aí. Brigadão, viu? Quero você aqui também no podcast para a gente bater um papo. Já está feito o convite aqui, tá? Se você se dispor a vir aqui, viu, meu querido?
Fica à vontade, a casa é sua. Que show da Xuxa é esse? Aí, olha só. Aí a gente fala, já que é o Josivaldo Clemente que está assistindo a gente também aí, vamos falar aqui de São Miguel dos Campos. Josivaldo Clemente, ninguém sabe quem é, né? É o Jó O Clemente. Jó, um abraço, Jó. Aí, vamos lá para o seguinte. A eleição de São Miguel dos Campos ficou aquela dúvida, teve muita gente que teve dúvida, será que ganha, que não ganha, o outro vai entrar, não vai. E no final das contas, foi aquele sorrateiro jogo de handebol, que foi uma goleada, né? Quando você vê que o partido que o George está hoje, o MDB, é MDB, e ele era rival, hoje ele já ganhou 2 vezes com o MDB, e a gente vai logo para a somatória de votos. 19.014 votos de diferença do candidato que já tinha sido prefeito de São Miguel dos Campos, e o candidato opositor teve 6.000 votos, enquanto o George teve 25.000 e tarará. Celinho e JC. O que é que você acha? Primeiro, Celinho, o que é que você achou dessa política aqui em São Miguel a respeito do George Clemente, dar essa alavancada, e foi histórico a votação do George? Quero aqui mandar um abraço também, João, para você, tá aqui. A gente já fez esse convite aí, viu, João, para você assistir com prazer e satisfação. Vamos assistir com certeza, vamos né? assistir com o maior prazer e satisfação. É bom vocês dois aqui também, para a gente fazer parte dessa mesa aqui com ele. Você é um cara que destacou nessa eleição, não foi, para dizer, de coração, viu o seu trabalho, vejo o seu trabalho hoje na São Miguel. Um cara que merece realmente estar onde você está, João. Parabéns por tudo que você fez e está fazendo por São Miguel. Tenho certeza absoluta, se você chegar a alcançar ser o nosso futuro, você um grande trabalho em São Miguel. Então, voltando aqui ao assunto, eu sempre disse a uns amigos que e conversa política que o George ia descontar tudo aquilo que aconteceu com ele agora, justamente em cima de um jatobá, certo? Porque tem que ser em cima de um jatobá, e um jatobá das piores espécies que existe no mundo. É esse rapaz. Eu acho que São Miguel dos Campos fez a escolha correta. George está fazendo um trabalho brilhante. George está fazendo um trabalho e ele cuida das pessoas, como ele fala, ele atende as pessoas, ele fala com as pessoas. Ele está o dia a dia na cidade, andando, conhecendo os problemas da cidade, fazendo obras que seja em benefício do povo de São Miguel dos Campos, criando uma estrutura fabulosa na Secretaria de Educação. A Secretaria de Saúde também está dando um trabalho bom. E aí a gente vê que São Miguel dos Campos reconheceu o trabalho do George. 82% ou foi 82% do voto é a maior expressão que o povo poderia dar ao George de carinho, de amor e de agradecimento que ele está fazendo para o povo de São Miguel. Então, eu não tinha dúvida, eu achava que ia chegar aos 15.000, aos 16.000 votos. Eu achei que o PDOC ainda foi muito bem votado em São Miguel dos Campos, José. Ainda alcançou quase 6.000 votos. Foram 79,18% e do opositor foram 20,82%. Uma votação que eu não esperava, eu achava que ele não ia chegar, mas ele ultrapassou a minha expectativa, mas eu sabia que George passava de 20.000 votos. Isso eu só parabenizar o prefeito George Clemente. Dizer a ele que a partir de agora ele abraça essa causa que o povo de São Miguel deu a ele e faça muito mais que ele fez esses 4 anos, nos próximos 4 anos para São Miguel dos Campos, porque ele só vai ter benefícios, ele só vai ter o carinho do povo, e com certeza ele consegue fazer o sucessor dele. Então, tá de parabéns todo esse trabalho. Quer dizer, não tenha dúvida, era uma das pessoas que eu não tinha dúvida que George fazia um show, dava um baile nesse candidato. Eu tinha até vergonha de ser candidato naquele momento, e voltando da administração que ele fez, voltando para ser candidato. Acho que ele agora está impugnado da sociedade. Dizer que, infelizmente, na política acontece isso e o cara ainda volta com a cara de pau, né? Dizendo que é o melhor, que foi o bom, e usou a água. Nós sabemos que isso aí é uma lei na federal, Josué, da lei federal que existe, que é o macro do saneamento. É uma lei federal. E todos os municípios, né? O George usou naquele momento
e fez logo, já estava acontecendo no Estado todo esse processo, o ex-governador já estava tudo pronto para acontecer, e ele aproveitou aquele momento e deu passo à frente. Daí, infelizmente, essa água do sertão estourou um pouco os preços, a gente reconhece que a água ficou cara, mas se tudo tem um ajuste. E eu tenho certeza absoluta que o George vai ter inteligência suficiente para ajudar o povo de São Miguel a resolver esse problema da água do sertão. Jordani, Cássio. Mandar um abraço aqui pro Jó, né? E dizer da ousadia que ele teve, né, de conduzir essa campanha diante ou contra, né, talvez o seu mentor, né? A gente teve uma matéria lá no Alagoas Web falando sobre isso. O Jó, politicamente, foi criado ao lado do João Tadeu, que é a pessoa o articulador, é o organizador, né, das campanhas do ex-prefeito Pedoca Jatobá. Então, assim, houve essa de bastidores, né, houve também essa disputa. E o Jó se saiu muito bem. Parabéns, Jó, pela sua desenvoltura, parabéns pela a sua cabeça aberta nesse momento, né, de ouvir, de entender, de galgar, trilhar caminhos novos, ao contrário do Tadeu Alves, né, que só tem isso, né? Só entendeu ou só entende aquele caminho, né? Precisa renovar, Tadeu. Precisa renovar, precisa mudar, né? Foi o que o Jó fez, né? E demonstrou aí, confirmou de que dá certo, de que é assim que tem que se trabalhar e de que o sucesso está comprovado dessa forma de trabalhar. E aí vamos para os números, né? Nós tivemos aí quase 80%. O Celinho falou que achou a numeração do Pedoca, a votação do Pedoca muito alta. Ele foi gestor, né? E aí a gente não pode também desmerecer os 4 anos de trabalho do cara, né? Ele teve né, o trabalho dele durante 4 anos, né, Celinho? Ele teve uma coisa inédita. A oposição, se não me engano, não faz um vereador. Chegar nesses detalhes aí agora. Nós tivemos aí os 4 anos dele como gestor, né? O Pedoca, lembrar também que o Pedoca foi vereador por 4 mandatos, se não me engano, eu acho que foram 4 mandatos. 3 a 4 mandatos, né? Então, foi vice, né? Inclusive do próprio George. Então tem uma história política por trás do Pedoca. Isso aí não pode ser esquecido nem desmerecido. Ele tem os votos dele em São Miguel. Agora, o resultado dessa eleição é uma coisa assim, não é só a palavra inédita que a gente deve usar, não. É uma coisa assim, eu vou usar a palavra até um pouco absurda para isso, mas é um resultado bizarro. Né? Um resultado bizarro. Por quê? Porque a gente está falando de um ex-prefeito, de um ex-vereador. Que tem uma carreira política. Tem uma carreira política, né? Que inclusive não é uma coisa tão a longo prazo, é uma coisa recente, um mandato recente. E além de não conseguir se eleger com a diferença tão absurda de votos, né? A gente está falando aí de 17 mil. Isso? 19 mil e 14 votos. E 14 votos, quase 20 mil votos. Não conseguiu, esse prefeito Pedoca Jatobá não consegue eleger um vereador. Nem suplente. Isso. E a sua votação, a votação dele, né? Se você, proporcionalmente falando, né? É insignificante a votação dos vereadores. Eu estive encontrei com o vereador Elcio, né? Que era o único vereador de mandato lá na coligação do Pedoca Jatobá, e a gente sente, rapaz, literalmente conversando como o candidato ficou abalado, né? Porque esperava, não era diferente. O Elcio esperava ser eleito, o Elcio esperava galgar sucesso. E o Elcio teve na eleição passada 1.000 e poucos votos ali. 1.050 votos. Alguma coisa assim, mas ele passou dos 1.000 votos e agora ele teve menos da metade. E ele mesmo me falou isso, não vou nem dizer confidenciar, mas sentindo que é reflexo justamente da pessoa, do candidato a prefeito, né? E isso é preocupante, porque é como você colocou, a carreira política fica
Vamos naquela onda do Bolsonaro. A carreira política do Pedoca, nesse caso, fica completamente Vamos naquela onda do Bolsonaro. destruída. Vamos colocar, tipo, o George hoje ele tem um estilo tipo Bolsonaro. Ele tá junto do povo e o povo olha pro cara. Aí, então, automaticamente, quem tá do lado dele, a população vai dizer o quê? Poxa, se o cara é desse jeito, quem tá do lado dele também vai ser. É aquele negócio, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. O George tem uma facilidade muito Por aí. grande, Sarinha acompanhou, não sei se você lá já acompanhou as pesquisas, né? A gente vinha acompanhando. Eu não tive acesso a números, mas eu vim acompanhando algumas pesquisas e a gente viu que antes do George ir para a rua, ele tinha um percentual de votos, que era um percentual de votos já significativo, mas não da maneira como aconteceu, e muito menos depois que ele foi para a rua com os números que começaram a se refletir, os números novos que começaram a se refletir. Eu não lembro exatamente, mas parece que o Jorge cresceu mais de 30% depois que foi para a rua, sabe? Exato. Facilidade, né? A pesquisa estava 55. 50, alguma coisa, né? Aí o cara vai para mais de 80% depois, né? E a gente ficou assim, no dia da eleição, encontramos com alguns amigos, debatemos, né? Alguém falava em 10 mil votos, outro falava em 11 mil, 12 mil, mas ninguém imaginou, talvez, nem eu acho que o próprio Jorge, eu perguntei... A base mínima era 6 mil, 7 né? mil, 8 assim, mil. mas se pensando em 10 mil, porque já era uma numeração bastante boa, ele queria botar um pouquinho mais do que o Nivaldo botou, né, para ele, de votos, mas é uma disparidade, uma coisa fora de comentários, né? Você comparar George, aquela época, contra Nivaldo, que vinha de um mandato, né, Salinho? Lembrar isso, né? Vinha de um mandato, é diferente. Poder aquisitivo muito alto. O alto. cara com poder aquisitivo muito alto e com poder de Poder político arregimentação, econômico, né? poder político Isso. e econômico muito forte. Muito forte aqui dentro de São Miguel. Aqueles 10 mil votos ali que o Jorge levou em relação ao que ele teve de diferença na primeira eleição, que foram 237 votos para o Nivaldo, né? Foi vergonhoso para o Nivaldo perder, ganhar a eleição com uma diferença tão pequena. E aí eu acho que diante disso ele disse, não, agora eu vou botar aqui uma votação para também ficar na história. Vem então agora esse resultado demonstrando completamente a força política que George Clemente tem. E agora a gente não está falando mais só de São Miguel não, viu? Isso aí, a diferença de Já voto, temos de né? Alagoas. A gente já vai aí para termos de Alagoas, porque São Miguel só perde em termos de percentual, né? De aprovação, nesse caso, nas urnas, demonstrando que as pesquisas já demonstravam, da administração do George, para 2 cidades, no máximo 3, eu acho que só 2. Que é Maceió, onde o JHC conseguiu esse percentual altíssimo, né? 82, 83, e Arapiraca, com um outro candidato que também, né? Fez um... também, prefeita CC, né? Isso. Também teve Uma votação expressiva, mas aí, falando em termos de são muito poucos cidades, né, grandes. São Miguel como também é vitrine, como Alagoas, considerado né? São Miguel, então você está fora de comentário, né? Primeiro, a capital e a segunda cidade maior do estado de Alagoas, né, que a gente tem aí 5 vezes menos habitantes, talvez 5 vezes menos ou até mais ou menos eleitores, e aí vim para São Miguel. Tem uma votação dessa, desculpe aí, mas não dá nem para a gente comentar, É verdade, né, em relação a essa situação, porque consagrou e colocou na história política de São Miguel e de Alagoas, não deixa de ser o George Clemente, como um político literalmente falando, com uma excelente administração, estou falando pela aprovação das pesquisas, e vai para a rua, traz um resultado de eleição que dispensa comentários. Pois é, gente, hoje o podcast o Pode Falar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, @podcast, Pode Falar se inscreve no canal, vou falar para você de novo, @podcast, Pode Falar é o do YouTube, e o nosso Instagram é o @podcast.podefalar. Aí se inscreve aí, a gente vai ter sempre matéria boa para vocês aqui, um bate-papo super especial. Lembrando que o convite está feito, seu João. Eu vim aqui para bater um papo com a gente aqui, os dois estão convidados também para a gente sentar aqui e bater um papo a respeito de política, e vai ter outras coisas também aqui no podcast, não pode falar. Tá todo mundo convidado aí. Se inscreve que vai ter coisa boa. E assiste o de ontem também, que foi muito bom, que foi a respeito lá da bagaceira que está acontecendo em Hollywood. O pedido, o negócio foi sério. Tá muito sério. O negócio tá sério. Gente, eu queria agradecer também os nossos patrocinadores, né, a Júnior Net, levando você ao mundo, a fibra ótica da cidade de São Miguel dos Campos, a Start também, que tem aí aulas maravilhosas, eles têm um curso de atendente para farmácia. O cara já sai de lá
indicado para farmácia para. Coisa boa, né? É bom, a Start está lá no É, Hélio já tá lá 3, três. no Hélio 3, nosso amigo Alisson. Também a minha filha, Delarte Resina, para você fazer aquele brindezinho, né? Delarte Resina, sempre aí, é só você ir lá no @ Delarte Resina, entrar em contato com ela. E também o nosso querido SM Óleo, peça de serviço. Seu carro deu problema, meu amigo, já sabe para onde corre, né? SM Peça de Serviço. Lá no bairro, também no Hélio, Jatobá, nosso querido Natan e o John. Natan Peças, também é um cara muito especial. Estou fazendo um freelance aqui para você, de graça. Daqui a pouco eu vou lá. E também para você que está aí do outro lado, agradecendo mais uma vez, Celinho, né, que participou comigo aqui do podcast. Já é da casa, já faz participação aqui especial no podcast. E pela primeira vez, o meu amigo Josué, JC, da Alagoas Web. Acesse o Alagoas Web também. Veja lá as matérias maravilhosas. Ele também agora está com uma parceria com o Júnior Neto TV. E, é claro, vai tudo aqui na comunicação em São Miguel está andando para mil maravilhas. A gente está trazendo informações legais, bonitas e boas para vocês. JC, brigadão, viu, filho? Obrigado, Laranja, pelo convite. Genilson Vieira, pelo convite, né? Um abraço, muito obrigado mesmo. Foi muito bom estar aqui, muito bom reencontrar o amigo Celinho, debater política aqui, né? Não é a minha especialidade, não, mas eu consigo arranhar um pouquinho, né? E a gente fica sempre privilegiado, né? Porque o Celinho tem história política em São Miguel, né? O Celinho foi presidente do MDB, a época ainda PMDB, né, Celinho? Celinho acompanhou figuras políticas como o ex-prefeito Nivaldo Jatobá, não sei se da época do Chico Hélio também, né? Chico Hélio, né? Depois veio Nivaldo, depois veio Rosiane e agora o Celinho está junto inclusive, também. Esse cidadão aqui, ele participa dessas coisas assim que é de muito. Foi 11 mil a diferença, não foi uma do Nivaldo? Foi, 10 mil e 11 mil. 11 mil, vou colocar. E o outro foi 6 mil da Rosiane. E agora ele participa de novo, 19 mil votos, 19.014, de novo. Olha, sinceramente, eu acho que... Ele não é frio, não. não. Eu acho que não vai ter, nem tão cedo. Eu acho que a gente não vai alcançar, não, Celinho. Participei agora de uma na Barra de São Miguel também. Quase 3 mil votos de diferença. Olha, gente, quem quiser contratar o Celinho para ter de 10 mil votos para lá, eu acredito muito que a gente vai ter, não. Novamente, uma votação dessa com a diferença de 19 mil votos aqui em São Miguel, está muito difícil de acontecer. O George, ele fincou, como diz o ditado popular, né? Ele fincou a espada do Rei Arthur, e agora, para tirar essa marca aí, tá muito difícil, viu? Beleza, gente. Vai, Celinho. Queria agradecer a você também, meu querido. Laranja, quem tem que agradecer sou eu. Agradeço de coração aqui, sempre participando. Pode falar, faz parte da minha vida. Só tenho que pedir a miguelenses, aos alagoanos, que se inscrevam nesse seu para adquirir mais informações. E dizer a você que realmente é um prazer e uma satisfação discutirmos políticas, discutir políticas públicas. É bom a gente trazer aqui o pessoal para discutir e discutir uma economia do nosso município que cresce também, discutir Alagoas, que é importante a gente discutir o estado de Alagoas, para mostrar aos nossos amigos de São Miguel que Alagoas é importante para a gente. Se Alagoas crescer, São Miguel cresce junto. Então, tudo isso são coisas que nós temos que levar conteúdos de primeira linha para o povo de São Miguel. E agradecer, Josué, você que tem aí um site que é um dos pioneiros aqui. Agradecer a você e com certeza a gente também participar um pouco desse site com você e discutirmos alguns assuntos lá. Não tenha dúvida que São Miguel está de parabéns, George está de parabéns, vai ser realmente, George, talvez essa geração nova não alcance mais o resultado de uma diferença de quase 20 mil votos. Mas com 10, com 12, com 13 a gente ainda vai aparecer. Entendeu? Ainda vai aparecer. Não se aperreie que ainda vai aparecer. Eu acho que na próxima eleição, candidato que for, a gente vai dar mais de 10 mil votos de diferença. Não tem pelo trabalho que o George vai realizar esses 4 anos. Então, tenho muita fé e muita esperança que o George, cada dia que passa, melhore, para que a próxima eleição pode vir quem for, também dá mais de 10 mil votos. Olha só,
viu, Celinho? O que o George fez nessa eleição, né? Vai ficar difícil até para o cara pensar em ser candidato a São Miguel. Isso, não tem a né? dúvida Vai disso. ficar difícil. Mas ninguém transfere voto. Não transfere. Mas uma figura como o George ao lado de um candidato, o cara vai pensar 10 vezes antes de ser candidato. Porque uma campanha para prefeito não é uma campanha que você vai sair na rua entregando panfletozinho e isso só não, né? Você precisa de uma estrutura e enfrentar um cara que tem estrutura, que o George tem hoje, né? Politicamente falando. Com essa aprovação massacrante que ele conseguiu conquistar. E aqui não é por razão de saco, não. É realidade. É o povo que foi pra rua, pra urna e disse, olha, o George é o melhor para São Miguel. E é uma ressalva, sem agredir Então, ninguém. isso, né? Com Ninguém. uma campanha limpa, uma campanha feita com muita transparência, né? E mostrando às pessoas que você pode sim ser um gestor do bem, você pode sim ser um gestor que constrói, que amplia, né? Que faz a cidade com parcerias. Olha que coisa diferenciada do George, e eu quero aproveitar também aqui e dizer do Jó. Né? Consegue trazer Arthur Lira e consegue trazer Paulo Dantas e Renan Calheiros. Né, Celinho? Dois grupos de oposição e trouxeram os caras aqui para o dia da convenção, rapaz. No dia da convenção esteve aqui, Arthur Lira esteve aqui, Renan Filho, as oposições do estado de Alagoas. E o George e o Jó aí, que hoje é o articulador político, consegue fazer isso. Então a gente já percebeu que é difícil você enfrentar um Até cara quem estava desse, do outro né? lado. Isso. É verdade. Né? Josué, eu quero deixar também aqui, existe foi também marco de São Campos, e a eleição do nosso vereador Dinei Torres. Ele ultrapassou também 2.000 votos. Então, Também foi um recorde, né? ultrapassou a barreira dos 2.000 votos aqui para vereador. Ah, Então, galerinha! a gente só tem que parabenizar esse vereador pelo brilhante trabalho que fez durante 4 anos na Câmara de Vereadores. Abriu a Câmara de Vereadores, fez a Câmara de Vereadores ser mais transparente, mostrou ao povo de São Miguel que a gente poderia dar visibilidade à Câmara. Então, o Dinei está de parabéns por essa votação que teve, pelo trabalho que está fazendo na Câmara. Eu tenho certeza que vai conseguir mais 2 anos da presidência da Câmara para ajudar o George a crescer São Miguel dos Campos, para ajudar o George a construir o futuro da nossa cidade. Não é à toa que a administração de George tem uma cidade de futuro. Então, com certeza, quero aqui parabenizar esse vereador, o Dinei Torres, pela grande votação que ele teve nessa eleição. Parabéns ao nosso vereador Dinei Torres por questões até de ser, de ser sincero, de ser um cara honesto, de ser uma pessoa amiga, de ser uma pessoa que está ao lado do prefeito George Clemente em todas as horas. Está de parabéns, Dinei, por tudo que você fez na Câmara de Vereadores. Está de parabéns, George. Muito obrigado, Laranjito, por estar aqui. Muito obrigado, Josué, e dizer a vocês que estamos prontos e à disposição de ajudar São Miguel dos Campos também a crescer. Grande abraço para todo mundo. A gente se vê no próximo podcast. A gente vai falar a respeito de música. Tem um músico aqui, miguelense, cantor de rap, que ele está aí estourado. Vou trazer ele aqui para ter um papo na próxima semana. E também está feito convite aí, meu amigo Jó. Está feito convite para você. Só a gente marcar aí. Você vem aqui, eu marco com essas 2 figuras que a gente senta aqui e vamos bater um papo muito legal, né, José? Para a gente saber. Pelo menos uma coisa eu garanto: vim prestigiá-lo, eu venho. Com certeza. E saber quem são os secretários. Aí, tchau, gente. Um grande abraço. Valeu. Oi? Ninguém o microfone. Eu vou lá só certo. Trago o jogo. Eu trago, seria bem interessante. Eu nunca fiz nada ao vivo, mas teve mais de 30 pessoas para me dar.